Bom, pessoal, hoje a aula é bem tranquilinha, tá? A gente vai falar sobre os partidos políticos, né? Seguindo aí o nosso cronograma que eu tinha passado na primeira aula. A gente está bem, assim, bem certinho, bem atento aí no cronograma. Assim, a minha proposta da aula até Adriana, seu áudio está aberto. agora, quero ver todas as propostas aqui de conteúdo que foram dadas até hoje, então tá bem tranquilo, tá bem legal assim, do jeito que tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos partir aqui, deixa eu só abrir a Constituição, pelo seguinte, quando a gente começou a estudar, né, a disciplina, eu falei que a gente ia focar aqui nos artigos 14 e seguintes da Constituição Federal, né? Então a gente já falou sobre o artigo, só para dar uma retomada e principalmente localizar aí quem anda perdido e tal. Claro que a gente não vai fixar exclusivamente, e a gente não fixou exclusivamente aqui na Constituição, mas para quem está muito perdido, assim, em conteúdo e tal, lembrem aqui que o conteúdo principal, até o momento, a gente pegou a Constituição Federal e a gente viu os artigos 14, né, o artigo 15 e o artigo 16. Claro que todos esses artigos eles têm um monte de saídas, né? Um monte de caminhos aí. Então, atenção, tá bom? Porque não basta ler a Constituição Federal. Eu acho que vocês viram que não basta ler a Constituição, mas eu tentei fazer todos os slides, eu tentei fazer de uma forma bem fácil, assim, bem palpável, para que vocês, na hora de estudar, basta vocês seguirem os slides, Constituição, Código Eleitoral e as legislações pertinentes que a gente fala no momento da aula. Eu já coloquei todos os slides, exceto esse, no grupo, né? Já tinha mandado para vocês no grupo do WhatsApp, mas a gente também vai fazer, eu vou colocar também no link. Eu estou meio enrolada com vocês, mas é porque eu estou baixando ainda os materiais, eu estou até digitalizando algumas partes específicas de alguns livros que eu tenho físico, e aí eu vou colocar, essa semana eu prometo para vocês que eu coloco tudo em ordem, e a gente não tem, lembrando que a gente não tem a aula da semana que vem, na verdade, vai ser substituída pela aula do professor Fábio, né? Aquela que ele me pediu para substituir para ele, tá? Então, atenção aí. Seguindo 14, 15, 16, então que a gente fala sobre os direitos políticos, né? A gente vai falar agora, a gente vai entrar no artigo 17, né? Que é exatamente sobre a organização, criação dos partidos políticos, beleza? Então, nosso conteúdo hoje, basicamente, ele vai estar no artigo 17 da Constituição. Atenção! Quando a gente fala de partidos políticos, eu vou pedir para vocês anotarem aí no caderno de vocês a lei dos partidos políticos, que é a Lei 9.096, de 95, que vai, assim, complementar, vai conferir todo o regulamento aí para o artigo 17 da Constituição Federal, ok? Então, para falar dos artigos políticos, de cara, vocês têm que ter um pouquinho aí atenção na Lei 9.096. Professora, a gente vai destrinchar a Lei 9.096? Claro que não, né? A gente vai tentar aqui ver os principais pontos, mas saibam que o conteúdo está lá, né? Então, para quem for estudar de uma forma mais específica, eu coloquei a lei aí de forma mais... em alguns momentos eu trago ela aqui, vou explicar também quais são os artigos aqui que a gente vai falar, mas quem quiser depois dar uma fuxicada para ver sobre o que a lei fala, eu acho extremamente válido, ok? Então, vamos lá. Pessoal, partidos políticos, né? Quais são o que são, na verdade, esses partidos políticos? Na prática, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que as pessoas que querem se candidatar a cargos elegíveis, elas têm que estar vinculadas ao partido, né, político.
mas a gente tem que entender um pouquinho como se dá essa formação dessa personalidade jurídica, que tipo de personalidade jurídica os partidos políticos são, né? Então, os partidos, na verdade, são associações civis, ou seja, né, de pessoas que vão ter uma ideologia ou interesses comuns, mediante uma organização estável, buscam exercer influência sobre a determinação política do país. Beleza. Alguém sabe me falar o que é ideologia? Alguém saberia me explicar aqui, pelo menos mais ou menos? Porque a gente usa tanta... Ah, minha ideologia é diferente da sua. É uma forma de Lembrei pensamento, da né, música não? do Cazuza agora. Ideologia, eu quero uma para viver, Quero né? uma para viver. A ideologia é uma ideia de vida, né? Uma inspiração a ser seguida, alguma coisa desse sentido. E vocês acham que, assim, ter uma ideologia é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É boa, hein? Será? Todo mundo tem que ter É um uma coisa propósito de boa. vida, né? Quem falou junto com o Juarez? Sou eu. Não, teve outra pessoa. Eu falei, Adriana. Eu acho que é uma coisa boa, hein? É boa? É uma visão, a ideologia é uma visão crítica. Adriana, olha só, eu só tô querendo problematizar, tá? Esse conceito, vocês vão muito mais pensar isso em matérias de filosofia, de sociologia e tudo, mas já que a gente está falando sobre isso, eu gostaria que vocês começassem a pensar o que é ter uma ideologia. Ao mesmo tempo que vocês me falam assim, não, ideologia é uma coisa boa, todo mundo tem que ter uma ideologia, até o Cazuza quer uma ideologia para viver, né? Que está muito perdido na vida lá e quer uma ideologia para viver. Mas, na verdade, gente, as ideologias, elas, inclusive, elas inibem a gente de ver o outro lado, tá? Quando a gente, de fato, segue uma ideologia, às vezes a gente fica ali submerso nas nossas próprias verdades. Entendam o que eu quero falar e, assim, uma crítica frente a isso tudo aí que a gente está falando. A gente fica submerso às nossas formas de ver a vida, às nossas verdades, né? A verdade daquele grupo específico de pessoas, e a gente basicamente ignora as razões que os que pensam diferentes da gente, né? Aquelas pessoas que pensam diferente, teriam para pensar dentro daquela outra ideologia. Basicamente, a ideologia, ela pode nos tornar, às vezes, pessoal, vou falar uma coisa, eu quero saber se vocês concordam ou não, tá? Às vezes, as ideologias, a minha ideologia, pode ser uma forma de me fazer cega frente aos outros pontos de vista. Entendem o que eu estou falando? Eu entendi. Essa é Eu na entendo. questão política, né? Como é que é, Juarez? Entendi, Fala sim. de novo. Que a gente tem que estar, tipo assim, conseguir enxergar a vida, por exemplo, no Big Brother, estou falando. No Big Brother, a gente vê a vida do lado de fora. Fora. E eles veem a vida do lado de dentro. Perfeito. Né? Perfeito. Nesse sentido. E assim, quando a gente está do lado de dentro de um grupo ideológico, é comum a gente falar assim, meu Deus do céu, não acredito que tem gente que vai a favor daquela outra linha política, né? Acho que a gente está vivendo isso muito, assim, quer dizer, agora a gente está vivendo um momento super confuso, né? Assim, politicamente falando, a vida toda a gente quis um juiz que, eu tô falando assim, tá, gente? Pegando o senso comum e tirando personalidades aqui, inclusive a minha, né? Mas é um senso comum, todo mundo queria que o Lula fosse preso, aí teve a Lava Jato, o Sérgio Moro foi lá, colocou o Lula preso, de repente, aquele maior inimigo, né, do Lula, aí, que seria o atual presidente, a ponto, né, dele colocar isso como bandeira, né, que ele iria colocar o Brasil todo em ordem, não sei o quê, ele mesmo faz, assim, sei lá, né, porque a gente não entende muito essas articulações, não entende muito essas articulações políticas, mas enfim, aí agora o STF soltou o Lula a partir de um pensamento político, e vocês viram que o Queiroz,
solicitou um habeas corpus se embasando na decisão que soltou o Lula. Vocês viram isso? Eu não fiquei sabendo, não. Mas tá parecendo aquela história da casa de João, que todo mundo come pão e ninguém tem razão. É um imbróglio. Não, mas assim, a coisa tá de um jeito que tá difícil entender mesmo, né? Eu acho que tá difícil entender. Aí, eu falo assim, por exemplo, a gente percebeu, a gente está vivendo nesse país, acho que todo mundo viu isso. O presidente ele estava muito contra as vacinas, né? Falando vacina chinesa, aquela coisa toda. E essa semana o Flávio Bolsonaro coloca no Twitter dele que as vacinas, as nossas armas, a nossa arma é a vacina. Aí dá assim, bugou, né? A cabeça dos bolsonaristas. Dá um bug no sistema, mas né? Aí o cara vira, mas eu estava até outro dia falando que eu não ia tomar vacina, porque meu presidente falou que não era para tomar vacina, e agora? O que eu faço, né? Enfim. Então, a gente está num momento político muito complicado, né? Mas, voltando à ideia da ideologia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no momento que a gente tem uma ideologia, que isso pode ser bom, como vocês falaram, a ideologia, muitas vezes, ela... Ô, Bruna, eu vou refutar esse seu comentário aí, tá? Mas espera aí que eu vou refutar daqui um minuto. A ideologia, ela pode nos fazer cegos frente a outros pensamentos. Então, quando a gente fala assim, não, ideologia é boa e tal, não sei o quê, vamos pensar, né? Dentro da lógica dos nazistas, eles estavam certos, né? Dentro da lógica do comunismo, do stalinismo, Stalin estava certo. Será que eles percebiam ali que eles estavam lutando contra uma coisa que o outro grupo não consegue entender? Por exemplo, será que quando o cara vira e fala assim, sou Lula livre, ou o outro que é bolsonarista e tudo, será que eles não têm as razões que talvez por a gente estar do outro lado, a gente não consegue compreender porque a gente está vendado? Então, a ideologia, gente, cuidado, é até uma coisa assim, uma proposta para vocês estudarem, não é uma matéria minha, mas é só para vocês pensarem nisso. A gente tende a usar essa palavra de ideologia, né, lutas ideológicas, como uma coisa sempre positiva, mas não. Muitas vezes são essas ideologias que conseguem transformar, né, determinadas linhas filosóficas em coisas sem noção, como, por exemplo, o próprio nazismo foi, né? Então, é só uma puxada de orelha, até para mim mesmo, que eu coloquei associações com uma ideologia, porque a ideologia nem sempre vem no sentido positivo, mas sim. Mas as ideias, né? Quando a gente faz uma associação de ideias que representam ali aquele pensamento do mesmo grupo, né? Ser liberal, ou ser conservador, ou ser, enfim, né? Progressista e por aí vai, tá? Bruna, só porque eu falei que eu ia te refutar, mas eu também não sei se é verdade, e aí depois vocês pesquisam aí. Teve um cara que fez pegou a foto do Bolsonaro lá, que a mãe dele foi vacinada? Não foi a mãe do Bolsonaro? A mãe dele foi, ele até falou. Aí Minha mãe foi falou que vacinada. tinha sido a outra vacina, que não foi a chinesa, né? Só que foi uma manipulação, porque o código... Gente, eu tô com medo de falar bobagem, mas depois vocês veem se isso é verdade ou se é mentira. Mas o código da vacina o código de barra se referia à vacina do Coronavac lá. Então, assim, eu também Em São Paulo, acho que entrou só Coronavac, se for Bial. Até porque E a mãe dele é de São Paulo. tem isso, né, ainda. E essa mudança de posicionamento mesmo, até do próprio Flávio Bolsonaro e tal. Então, muito interessante. Então, eu só estou dizendo o quê? A gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a gente defende até a morte uma ideologia e a própria pessoa que criou a ideologia nem sabe o que ela está falando, né? Não estou falando só contra esse pensamento do presidente, mas assim, de todos os lados, né? O Stalin, que fez atrocidades dentro de uma ideologia comunista, tinha pessoas que confiavam nisso fielmente, né? O Hitler e por aí vai. Então, entendam, né? Aí a Adriana colocou, é complicado achar que ideologia era ideias e visões críticas. Não imaginava que era isso. Mas é isso, é você ter
ideias e visões críticas dentro daquilo que você acredita. Na hora que você tem que entender o ponto de vista do outro, você não consegue, porque você está tão imerso nas suas próprias razões daquele pensamento que você defende que você não consegue compreender. Mas, enfim, só uma discussão válida aí para sexta-feira à noite, para vocês pensarem nisso aí fim de semana. Mas, então, os partidos políticos são essas associações de pessoas, né? São associações civis, com pensamentos em comuns, com interesses em comuns, e que, mediante uma organização, né, vai exercer uma certa influência na política do país, né? Então, principalmente quando os partidos políticos se posicionam, né, mais progressistas, mais conservadores, mais de esquerda e direita, eu sempre trago essa crítica ao esquerda e direita. Será que hoje, na atual complexidade do mundo, a gente conseguiria simplesmente dividir partidos em esquerda e direita? Né? A gente tem mania, a gente sempre fala assim, esquerda, direita. Será que é tudo tão simples assim que a gente consegue colocar tudo em dois grupos e falar, isso aqui é de direita, isso aqui é de esquerda? Não sei, estou problematizando aqui para vocês pensarem também, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu acredito que sim, talvez eu já tenha falado isso com alguns de vocês, mas essa nomenclatura de esquerda e direita, ela vem da Revolução Francesa, né? Vocês sabiam disso? Sim. Você falou na aula de história eu do falei, direito. né? Quem foi meu aluno sabia, então. Porque a gente Um ficava à esquerda, outro à direita. Sentava ao lado do rei, né? Os girondinos à direita e os jacobinos à esquerda, né? Os girondinos eram aqueles que queriam a revolução, mas eles queriam uma revolução de forma mais conservadora, sem muitas mudanças, né, gente? Até porque se eu estou sendo beneficiada, para que ter tantas mudanças, né? E os jacobinos era mais o povão, aquela loucura toda e queria grandes mudanças. Então, a ala mais conservadora eram os girondinos, mas que também queria mudanças, tá? E a ala mais exaltada, que eram os jacobinos. Então, como ficou, né? Os jacobinos se sentavam à esquerda e os girondinos à direita. Por isso que a gente fala esquerda e direita, só que, ao meu ver, e de grandes historiadores aí, esquerda e direita, eu acho que é muito pouco para a gente poder qualificar toda a pluralidade de partidos políticos que a gente tem aqui no Brasil, né? Quer dizer, a gente tem vivenciado isso diariamente se você fala qualquer coisa que seja mais social, as pessoas já te taxam quase como comunista, né? E a recíproca é verdadeira. Se você coloca um pensamento mais liberal, você de cara é bolsonarista, né? Então, assim, é como se a gente tivesse só dois grandes grupos e, na verdade, não é. Né? O pluripartidarismo, que inclusive é uma das classificações trazidas pela própria Constituição Federal, eu acho que é o que determina, diferente dos Estados Unidos, que a gente tem dois partidos, né? Democratas e republicanos, no Brasil a gente tem 1 milhão de outros partidos, né? Então, assim... Na prática também, eleitoral, né, professor? O que manda hoje é o centrão, né? É o centro-esquerda e centro-direita. Tanto que o Bolsonaro... E aí, esse centrão, no final das contas... centrão para poder, né? E assim, governar o Brasil. E no final, quando, vamos supor, Jória, você fala assim, não, o centrão, ele é direita ou esquerda? Não, e da mesma forma, quando era o PT também, era aliado do PMDB, que é considerado centro. Sim. Então, teve que se aliar também para ter governabilidade. Então, o que manda no Brasil mesmo é o centro. Não. Na verdade. A governabilidade, né? Porque... Mas aqui, engraçado, eu também estava lendo... Ai, gente, é tanta coisa para a gente comentar, né? Mas eu estava lendo uma outra matéria falando assim, que por muito tempo o centro esteve no poder, né? Que é isso que o Jória está falando. Por muito tempo o centro que determinou as grandes políticas do país. De repente, a gente teve uma representatividade do PT, que era então considerado esquerda e não centro, né? Apesar de ter sido um governo bem centrista também, né? Ele foi de esquerda para se eleger, mas na governabilidade ele foi muito de centro. Super, né, gente? Professor, Super, foi.
as políticas econômicas e etc e tal. Ele foi mais de esquerda nas políticas sociais, mas econômica ele foi muito Foi centro. excelente em termos de saúde e educação. É. E teve, mas quem mandou no Brasil o governo Lula e Dilma foram os grandes empresários, né? No resto Exatamente. Então, assim, mas aí qual que era a questão? Então, de repente, a gente tinha um central meio aqui que governava, colocamos um PT que seria uma representatividade da esquerda, e aí agora, para combater aquele petismo, a gente colocou uma pessoa de extrema direita, que seria ali o Bolsonaro, na época era o PSL, para poder debater. Vocês têm percebido uma tendência, é complicado falar de tendência, né? Das pessoas voltarem a pensar enquanto centro? Das pessoas não se posicionarem nem como lulista, nem como bolsonarista, e se posicionarem como moderados, assim, de forma centrista? Vocês entendem como Não, tem essa tendência. Nessa Ficar em cima do muro polarização, esperando a terceira via, né? Essa, na verdade, é que todo mundo quer, né? que seria Ver quem que vai ser essa do centro. terceira via. Mas o que você vai falar, José Vitor? não, é mais ou menos isso que o Juarez falou. A única coisa que eu não concordo é essa questão de lado. Para mim não existe isso. Tem afinidade partidária, a ideologia ela é só no discurso, porque na prática é quase tudo igual, muda muito pouco. Para mim só tem um lado de dentro e um lado de fora. Quem está dentro, quem está fora, quem quer entrar, quem sabe que não vai entrar e briga e vai se posicionar politicamente. Você já viu? Eu de lado, falei, depois vai todo mundo tomar uísque junto. Foi com vocês que eu falei uma chargezinha que rolou aqui na internet que eu achei muito boa, que era assim, é como se fosse um novo presidente, né? Aí encontrando com um banqueiro. E aí, cara, aí o banqueiro, o empresário fala assim, e aí, cara, você... Não, perdão. Aí o novo presidente fala assim, e aí, fulano, você por aqui, né, no Planalto? Ele, não, eu sempre estive aqui, vocês que ficam mudando, né? Cada hora é alguém, eu tô sempre aqui no poder. Que é a grande questão ali do poder econômico, né? Porque realmente a gente percebe que a política não é só um poder ideológico, né? A gente tem um poder econômico que manda, e não estou falando só no Brasil, estou falando em todos os países, né? É isso mesmo, professor. Porque na prática, o recurso que você tem para colocar a sua ideologia em prática, ele é muito pouco. A maioria das coisas é o que você tem que manter no governo, né? Você não tem assim, muita condição de colocar a sua ideologia em prática para caracterizar esse governo realmente de direita, esquerda, e o pouco que tem que você consegue atender um pouco daquilo que você propôs na campanha. E que dá um viés nesse sentido. Né? Minimamente. Porque chega lá, a coisa muda de o Zé Vitor falou para poder, tipo assim, alegrar os eleitores, entendeu? Mas atender o eleitorado, promete campanha. Mas é atender, mas, não é só por alegrar, exemplo, né? Tipo assim, quando eu voto no cara... o Bolsonaro, nessa pandemia aí, ele descobriu um segredo também, porque o Lula era o pai dos pobres. E o Bolsonaro, ao usar o auxílio emergencial, ele descobriu que ser pai de pobre também é bom, para poder alcançar a classe baixa e a grande maioria de votos. Então, ele usa dessas políticas sociais também para tentar angariar. E outro detalhe também, que é a questão da mídia, o quarto poder, a imprensa. Nós temos a Globo, que é a grande dominadora da informação e tal. Que foi, né? Hoje eu tenho um pouco de dúvida se é só a Globo. Não, calma. Não, sim, hoje não fala assim, é a história do PT. O PT sempre injetou na Globo, investiu na Globo para se manter no poder da mídia. Mas Bolsonaro quebrou isso. Clarence, calma aí, só para completar. Sim, claro. Mas e antes do Lula? O Lula, pelo contrário, ele era rechaçado pela mídia, né? Assim, na época... Não, antes era, bem antes era. Collor, né? Porque a Globo sempre quis um ator bom na política para se manter por interesses de verbas. Aí, não sei, no conto da história, o Lula descobriu o caminho das pedras. Vou lá na Globo. O Bolsonaro veio contra essa cultura. E tanto que hoje ele ataca a Globo, parou de dar verbas para a Globo e foi dar verba para quem? Para Silvio Santos e Record, que são, Silvio Santos é judeu.
e a Record cristã, evangélica, é por causa da Universal. Então, são coisas mais liberais, conservadoras. Então, eles ficam fomentando essa briga do conservadorismo e do Não, e progressismo, ainda, né? através da imprensa. E se a gente raciocinar, que ainda vai ainda buscar na religião, né, o apoio, né, realmente ideológico muito bom. Mas aqui, que eu pensei numa coisa. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Entre Lula e um outro presidente, que não fosse o Bolsonaro, quem que vocês votariam? Outro presidente. Outro presidente. PT nunca mais. Agora, Se não for Bolsonaro, outro presidente. Tá, Também. aí, entre o Bolsonaro e outro presidente, no outro presidente. É a tendência que você falou, professor. Agora, se for Lula e Bolsonaro, Se for Lula e Bolsonaro. Vai ter que ser Para Bolsonaro. mim é Lula. PT não vai mais. Uma guerra aí bem pau a pau. Para existir um herói muito bom, eu tenho que ter um vilão muito bom, né, gente? O Batman só é o Batman porque tem o Coringa, né? Isso. Então, eu estou só problematizando mesmo aqui, pensamentos políticos aqui. É uma coisa bem de cientistas políticos que fazem isso, mas, enfim. Ciro Gomes. Será? Então, e agora a pergunta é, será que o Bolsonaro percebendo, né, uma falta de elegibilidade, assim, de elegibilidade dele nas próximas eleições, será que para ele não foi muita vantagem tornar o Lula elegível, não? Pode ser, só o futuro dirá, né? Mas pode ser um tiro que saiu pela culatra, né? Pode ser um tiro que saiu pela culatra, pode ser. Vai depender muito da postura dele. Tanto que agora, eu não sei se você viu, eu não sei se foi fake news ou não, mas eu vi a imagem da live do Bolsonaro com a bandeira LGBT no fundo, ele falando bem da vacina eu acho que deve ter sido fake news, com o negócio do Zé Gotinha. Com certeza é fake news, né, Juarez? Mas eu falo assim, porque em busca de voto, o cara se muda para qualquer coisa, minha filha. Voto vale tudo aí. Aí assim, eu só fico incomodada porque de repente o Bolsonaro ele percebeu que a popularidade dele está caindo, né? Como tá, né, gente? Quantos bolsonaristas que apoiavam, até mesmo dentro da própria política, né? Eles tinham apoio de várias pessoas que queriam ir contra o Lula, e de repente essas pessoas já se posicionam contra o presidente, até pessoas do mesmo que eram do partido, que promoveram aí a eleição. Aí eu fico pensando, se todo mundo, porque isso eu já perguntei em alguns grupos de pessoas, se todo mundo votaria poderia ser um tatu, que estava todo mundo votando no tatu, a votar no Lula. Um tucano, talvez um tucano. Um PSDB ou até um PDT. Não, tucano, Luciano Huck, tucano, nariz de tucano, Luciano Huck. Eu pensei foi outra coisa. Eu só brinquei aí. Porque olha o que eu pensei. Aí, voltando ao que eu estava falando, né, com o José Vitor, se a gente está numa tendência de voltar ao centrismo, será que esses partidos, por exemplo, vamos supor, vem Lula e vem Bolsonaro, se o Ciro se candidatar, ou se um PSDB se candidatar, ou até mesmo um Moro da vida se candidatar, será que não é vitória meio que certa, não? Não sei, só estou problematizando. Vitória certa que você falou? Vitória certa não tem, né? Mas eu falo assim, porque eles teriam muito mais chance de ganhar tendo Lula e Bolsonaro e um terceiro aí, que todo mundo fala, não, eu votaria em qualquer pessoa a votar nos dois. Né? Assim, além dos 30% que votaria de novo no Bolsonaro e os 30% que votariam no PT também. Você entende? Eu continuo pensando, daqui 2 anos vocês vão lembrar de hoje, então. O Brasil é dividido. 30, 30 e 40 é o centrão que vai pender para lá ou para cá. E é que vai pender. Vamos ver quando vai chegar lá. Aí vai ser legal, sabe o quê? É os debates políticos. Aquele negócio. Quem jantar o outro, que é a nova expressão, né? Quem dá a jantada no outro, no debate final lá da Globo, dia de quinta-feira, vai ganhar a eleição. O Bolsonaro não deixou, não fez vezes, né? Não compareceu. Né? Mas ele foi beneficiado, entre aspas, pelo atentado, né? Mas eu creio que agora, na nova chance, ele não vai fugir do debate, não é possível. Não sei, gente. Nada sabemos, né? Vamos ver. Estão doidos, nada a ver. Estão doidos para chegar lá. Só um pensamento
assim, problemática. Eu sei que tudo que a gente faz são suposições, né? Agora, vocês têm esse negócio querendo prender o Moro também? Vocês não acharam too much, não? Tipo assim, de repente... Professora, pode e falar. tem também aquela ideia do Lula pedir indenização, né, pelo tempo que ficou Ele ficou preso. preso. Não sei se você Ficou chegou a preso. ver isso. Não, e ainda rolou outra coisa, né? Não sei se vocês viram isso. Porque, assim, as custas processuais são pagas pelas partes, né? Ou por quem entra, que seria ali o Estado versus Lula, né? Não sei. Ou pela outra pessoa. Eles estão querendo condenar o Moro ao recolhimento das custas processuais. Vocês Isso é viram isso? demais, né? Você vai desmoralizar o sistema A judiciário justiça. brasileiro. Hein? Uai, o que é isso? Então, gente, Não então, existe isso de não. Hein? repente, o Moro, que era aquele herói, né, da Lava Jato, tudo, de repente ele agora está sendo visto não, eles estão tentando colocá-lo, né, como o perversão da história. Ele foi Ô, parcial, né, e tal. professor, Não estou falando... mas aí perante Pode a administração pública, eu acho que é lá no artigo 37, inciso 6 da Constituição, o agente público causar, tipo, dano a não outro, era. com dolo ou culpa, responde, né? Te responde, tipo, pagando, né, indenização ao dano que cometeu. Então, teoricamente, se ele causou algum dano e agiu com dolo ou culpa, ele terá que arcar com isso, né? Perante a Constituição. Mas, Agora, o que eu acho certo nunca é fazer isso. né? Mas agora imagina, todos os juízes, na hora de sentenciar um caso, eles escolhem um lado, né? Ele tem um Lógico. princípio constitucional, que é a da fundamentação das decisões e do livre convencimento, né? Quer dizer, certo ou errado, o juiz de primeira instância, ele se convenceu por um lado, que no caso foi a prisão. Para isso existe um tribunal regional eleitoral, tribunal regional federal, um tribunal, um STJ e um STF da vida para rever essas decisões. Eles que não fizeram o trabalho deles direito. Entendeu? Verdade. Tipo assim, beleza. Concordo. Quantas vezes eu ganhei em primeira instância e aí quando eu recorri ou quando a outra parte recorreu, eu perdi e vice-versa? Quantas vezes um juiz de primeira instância me negou um pedido que eu tinha certeza que eu tinha recorrido aí? Quer dizer, esse juiz provocou um dano? Não acho. Né? Se fosse assim, vocês imaginam tanta gente presa aí, esperando julgamento, e depois são inocentados. Tem uma decisão liminar aí do juiz que prendem, aí isso é foda mesmo, né? Porque a questão da prisão, a gente pensa que é tirar da pessoa aquilo que é mais precioso, que é a liberdade, né? De ir e vir. Então, eu entendo, né? Tipo assim, poxa, o cara ficou 3 anos, sei lá quanto tempo que tá preso, para depois vir falar que a sentença estava errada. Tá, mas para isso passou pelo TRF, que confirmou a decisão, né? E aí teve todo aquele jogo político daquele negócio de ser condenado em segunda instância, vocês lembram? Se dava ou não dava prisão? Vocês deviam estar estudando isso, né, com penal. E aí, de repente, o STF volta atrás. Beleza, não tem problema. Eu acho ok o STF falar assim, foi legal. Até porque a própria prisão do Lula, ela teve suas... Assim, não posso falar isso porque eu não sou juíza, mas ela teve as suas ilegalidades, né? Assim, na hora de falar assim, não, inclusive a fundamentação da prisão dele foi exclusiva lá a questão do triplex, né? Sei lá, será que isso... aquelas questões também de divulgar as provas, né? De colocar na mídia, isso daí, ao meu ver, são coisas erradas mesmo. Não devia acontecer. Nem para um lado, nem para o outro. Mas agora, o cara tem que ser obrigado a indenizar porque ele se convenceu errado ou certo. Por um lado, isso é errado. Se for assim, gente, os juízes estão todos ferrados na vida. Todos os advogados agora vão começar a entrar na justiça contra os juízes para poder falar, não, inclusive, meu pai ficou preso aqui 2 anos, agora vocês têm que indenizar aí, juiz. Né? Vai ter segurança jurídica nenhuma, né? Não pode, velho. E a própria autoridade do juiz, né? A gente questiona a própria autoridade do juiz mesmo, que é o Poder Judiciário, pô. Então acabou o Poder Judiciário, né? Complicado. Fala aí, Adriana. Você levantou sua mão? Eu levantei sem querer, mas eu escutando você falando isso aí, eu também acho só um absurdo, só. Eu até lembrei aqui
daquele caso lá, João de Deus, nada a ver com o assunto, né? Não, mas tudo bem. Mas eu tava vendo a reportagem lá que uma juíza absolveu ele. No caso lá, a senhora tinha que ver a fundamentação que ela usou, mas que assim, ridículo, ela... sabe? Eu não vi essa decisão. Cagada, né? Ela falou assim que ela não tinha como condenar ele, porque era tipo um caso isolado. Ué, e que a menina, o caso desse que a Adriana está comentando, foi uma moça, né, que foi levada lá pelo pai dela, e o João de Deus, ele estava molestando ela enquanto o pai dela estava com o olho fechado. E ele falava, você não pode abrir o olho. E ela chorava, falava com o pai dela, não abre o olho, porque senão sua filha não vai ter a cura. E a menina não conseguia falar com o pai dela o que estava acontecendo. E a juíza falou assim que a menina tinha condição de pedir socorro. E ela falou assim que não foi um caso de... Como que ela fala? Eu esqueci a palavra que ela usou, mas ela falou assim que era um caso que a menina tinha como pedir socorro, que não entendeu, ela entendeu que ele teve um ato ilegal, mas que não merecia uma punição, tipo isso, que só fez ele reconhecer o erro dele. Ah, meu Deus. Não, e a gente... Foi revoltante. Sim, esses são os casos... Aqui, mas foi abuso mediante fraude. Abuso mediante fraude não tem essa de pedir socorro, não. Mas você viu ela falando que não, é isso que eu tô te falando, a fundamentação dela foi ridícula. Reconheceu o ato imoral dele, mas, entendeu? É isso aí. Foi essa palavra que ela falou, que ele reconheceu o ato moral. A gente imagina você ter seu filho molestado por um homem nojento daquele e a juíza falar que não, ele reconheceu o erro dele, tudo bem? Ai, gente, nossa, eu não gosto nem de pensar. Eu não vi a decisão, então também não vou dar palpite, assim, mas depois eu vou dar uma olhada e a gente comenta. Mas Deus me livre, né, dessas coisas. E que não é incomum, né, gente? Essas práticas a gente vê, assim, usando justamente de uma ideologia, olha aí, de novo, só para poder firmar, uma ideologia religiosa, né? Porque uma possibilidade de ideologia é uma linha religiosa. Usar uma ideologia religiosa para cometer crimes, né? As pessoas que estão sendo ali levadas, né, assim, convencidas, essas pessoas, elas às vezes não estão, elas realmente acham que é o que está certo, é o que tem que ser feito, né? Deixa eu só ler. Não só judiciário, mas seus mulheres que contra os pais. Olha isso, gente, muito louco, né? Estou vendo aqui o que a Raíssa escreveu no chat. Muito louco. Mas vamos lá, gente. Vamos voltar aqui e tentar rever as questões aqui de partidos políticos. Mas é porque essas coisas mexem com a gente, né? Mexe até com o nosso sentimento, assim. Eu fico muito incomodada, assim. Ainda mais quando fala que é questão, né, de abuso de mulher, de crianças, não me machuca muito, pessoalmente falando. Enfim, vamos lá. Então, né, os partidos políticos são essas associações, ok, já entendemos aqui, né? Agora, os partidos políticos, eles vão se formar. Como que eu vou fazer um partido político? Como que eu vou formar um partido político? Né? Eu preciso ter minimamente uma relevância, né? Então, uma relevância política para esse partido político ser criado, ok? Então, essas associações civis que vão tentar, de alguma forma, exercer uma certa influência aqui sobre o país, né? Elas não podem ser uma coisa isolada, tipo, gente, vamos fazer um partido político aqui, vamos falar que a gente quer um pensamento X, Y ou Z aqui, representando o país. A gente vai... pode falar. O Bolsonaro está tentando criar um partido, né? Porque está sem partido. Eu lembrei disso mesmo. Mas ele não conseguiu, não. Porque tem que ter uma quantidade de votos, né? Então, a gente vai ver isso aqui agora, mas, na verdade, tem que ter representatividade no país inteiro. Né? Pelo menos 1/3 dos estados membros, você tem que ter membros fundadores. E detalhe, acho que são 101 membros fundadores para ter um partido político, né? Em cada estado, você fala? Em 1/3 dos estados, pelo menos 1/3 dos estados, né? Ou seja, representantes aí
isoladamente. E outra coisa, no Distrito Federal também, né? Não só nos estados, mas também no... A gente vai ver isso aqui agora. Antes de falar isso, vamos ver o seguinte, que lá no artigo 17 da Constituição, então, deixa eu só abrir aqui que eu falei que eu ia abrir, vai falar o seguinte, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos, né? Aí vamos ter aí caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro, ou de subordinação a estes, prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho à frente. Mas agora eu queria mostrar o parágrafo 1º. Marquei aqui, mas o parágrafo 1º fala o seguinte: é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação, duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sobre a sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Olha o tanto de coisa que está escrito no parágrafo 1º do artigo 17, tá? Então, nós vamos voltar nesse parágrafo 1º algumas vezes, tá? Mas observe o tanto de coisa. Para a constituição dos partidos políticos, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte: a autonomia partidária, né? Então, organização, estrutura, quantas pessoas vão ser diretores, quantos vai ser os órgãos ali de direção, como que vai funcionar, isso aí é autonomia de cada partido. Então, não tem como falar assim, pensando, mas como é que funciona? Como que é a eleição do presidente? Como que escolhe um tesoureiro e por aí vai. Cada partido vai ter suas próprias regras. E isso está assegurado na própria Constituição, que é o que eu quero falar nesse momento. Esse partido, pessoal, né? Esse partido aí que vai se formar nesse momento, como a gente viu, essa liberdade, embora tenha aí uma liberdade, ela também não é irrestrita. O próprio parágrafo 1º, ele vai colocar condições para a criação dos seus partidos, né? Então, existe aí uma liberdade, uma autonomia, né, para se criar o seu próprio estatuto, para definir algumas regras, mas a gente vai perceber que eu preciso de ter um caráter nacional, resguardar a soberania, o próprio regime democrático, então ninguém pode vir com a ideia de autoritarismo, porque isso aí está assegurado na própria Constituição. O próprio pluripartidarismo mesmo, quer dizer, o respeito a vários partidos, eu não posso tirar isso, nem ir contra isso. E os direitos fundamentais, ou seja, eu não posso promover pensamentos, né, que deturpem aí os direitos fundamentais da pessoa humana, defendido não só na nossa Constituição Federal, mas, né, no Tratado de Direitos Humanos e por aí vai, ok? Então, essa autonomia, o que eu quero dizer é assim, essa autonomia, ela existe, mas ela, obviamente, vai ter que resguardar algumas questões básicas, tá? Personalidade jurídica. Gente, atenção. A personalidade jurídica de um partido político vai estar lá estabelecido no artigo 44 do Código Civil, tá? Deixei aqui. Artigo 44 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito privado. Associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, quando a gente está falando de partido político, nós estamos falando de uma personalidade jurídica
de direito privado, ou seja, não é de direito público, tá, pessoal? E por que eu estou falando isso? Coloquei. Não significa que eu estou aqui submetida a regras de prestar contas, né, para a Justiça Eleitoral e de estar vinculada aí ao TSE, a órgãos públicos, que eu tenho uma personalidade jurídica pública. Isso aí é uma pegadinha que, embora seja muito óbvia e não gera grandes dúvidas na hora que a gente explica, é uma pegadinha que constantemente aparece, tá? Porque a gente, sei lá, às vezes as pessoas misturam os fatos aqui e vão colocar que a personalidade jurídica dos partidos políticos poderia ser uma personalidade de direito público, e não é. A gente está falando de personalidade de direito privado. Até porque ela tem uma autonomia gerencial, né? Toda a criação interna ali da pessoa jurídica, apesar de prestar contas para a Justiça Eleitoral. Ok? Entenderam? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Tá ok? Vamos lá. Como que a gente vai criar, né? Professor, Pode falar, Igor. presta contas pro TSE também, pro TCE também? Para o Tribunal de Contas do Estado? Isso. Então, a gente vai prestar contas para a Justiça Eleitoral. Não somos órgãos públicos para prestar contas, né, para o Tribunal. Só uma observação, não só TCE. Temos o Tribunal de Contas do Estado, da União, Tribunal de Contas da União, e tem as câmaras dos municípios também, né? Então, se a gente fosse pensar assim, você imagina o tanto de gente que teria que auditar essas contas. Agora, o detalhe, Igor, que nós não vamos falar sobre isso agora, mas como nós estamos falando também de uma pessoa jurídica que pode receber fundo partidário, né? O fundo eleitoral, o fato desse dinheiro... Por isso que eu pensei. Beleza, aí o seu pensamento está ok. O fato do partido receber verbas públicas, ele vai estar incluído numa possível auditoria, né? Ou então na prestação de contas, mas aí não é o partido político. O partido político, na verdade, ele é o beneficiário que tem que estar ali ok, tudo certinho, como receptor dessas verbas, que vão ter que ser prestadas, a prestação de contas vai vir pelo órgão público. Ok? Entendi, professor. Então, assim, na muito prática, obrigado. isso é meio complicado, porque é claro que o partido vai falar assim, recebeu ali, sei lá, recebeu uma verba e não foi utilizada na campanha, né? Isso vai ser objeto de uma auditoria, mas porque se trata das verbas públicas, tá bom? Entendi. Okay? Obrigado. Beleza. Então, olha só, para criar um partido político, aí vamos voltar naquilo que o Juarez, que vocês estavam discutindo aí no início, né, nesse momento aí, falando que o Bolsonaro quer criar um partido, né? A primeira coisa que se faz necessária para a criação do partido político é, primeiro, adquirir uma personalidade jurídica, né? É um CNPJ, né? Como que a gente vai adquirir esse CNPJ? A gente vai ter fundadores, né, que vão ali deliberar a fundação do novo partido, pactuar um estatuto e ainda o programa partidário, ok? 101 fundadores com domicílio eleitoral em no mínimo 1/3 dos estados membros, incluindo o Distrito Federal. Olha só, então eu preciso de ter, para criar um partido político, eu preciso de ter 101 fundadores. Não é só o Bolsonaro. Eu tenho que ter 101 fundadores, e esses fundadores, eles têm que estar espalhados por, no mínimo, 1/3 dos nossos estados membros, incluindo o Distrito Federal. Beleza? Matematicamente, estão pelo menos 10 estados. Pelo menos 10 estados. Então, assim, é bastante, né? Porque aí a gente tem que lembrar que um dos critérios do partido político é justamente o caráter nacional. Ele não pode ser só de 101 fundadores aqui da comarca de Contagem ou de Belo Horizonte, né? Ele tem que ter essa qualidade aqui nacional. Por isso, esse pedido que 101 fundadores estejam espalhados nos
um terço, né? Nos 10 estados aí, incluindo o Distrito Federal. Marquei que justamente é o caráter nacional, tá? O que acontece? Então, esses 101 fundadores de vários estados vão fazer o estatuto, vão fazer o programa, vão publicar a integralidade, o inteiro teor do estatuto e do programa partidário no Diário Oficial da União, né? Vai dar publicidade à criação daquele partido com aqueles ideais, com aquele estatuto, com aquela visão política. Depois vai ser providenciado o registro. Que registro? No TSE? Não. O registro da personalidade jurídica mesmo. O registro do partido, ele é feito onde? No cartório, nos casos, é no cartório de registro de pessoa jurídica. Exatamente, só que da capital federal, de Brasília. Porque eu preciso entendi. garantir o caráter nacional. Então, Pois é, mas aí a matriz vai ser, então, no Distrito Federal. Então, no Distrito Federal. Aí, depois, quando a gente tratar das eleições estaduais e municipais, na verdade, o que a gente tem? O partido político, ele é federal, mas aí ele vai ter suas representatividades no âmbito estadual e nos âmbitos municipais. Então, a gente vai ter o Partido Liberal de Lagoa Santa, né? Na prática do CNPJ vai ficar como filial no CNPJ, como né? filial. Que a matriz do CNPJ é 1000 ao contrário, né? Os Sempre... outros vai ser 002, tal. Exato. A sequência. Sempre em Brasília, tá? Então, o registro, no registro civil ali das pessoas jurídicas, né? Vai ser feito em Brasília e lá também eu vou registrar o estatuto, que é o primeiro passo, né? Aí eu coloquei a sede sempre em Brasília. Tudo que a gente vai falando, eu uso o slide depois. A aquisição da personalidade jurídica do partido aconteceu. Então, olha lá. Fiz estatuto, fiz programa, dei publicidade no Diário Oficial da União, né? Esse estatuto e o programa foi assinado por 101 fundadores, distribuídos aí em no mínimo 10 estados e Distrito Federal. Foi levado a registro, foi registrado, aí eu adquiro a personalidade jurídica. Depois dessa aquisição de personalidade jurídica pronta, porque o cartório ele vai ser responsável por analisar os requisitos formais. Eles não vão analisar a questão, o que consta ali em cada estatuto, se está certo ou se está errado. Isso aí vai ser feito no TSE. Então, são 2 passos para a criação de um partido político. Primeiro, a aquisição da personalidade jurídica. Depois, o registro no TSE. Ok? Entenderam aí? Aí, o registro no TSE já entra num aspecto um pouquinho mais material. Não basta que apenas seja apresentado os documentos, né? Por exemplo, no cartório, quando vai fazer o registro, o que a gente tem que apresentar quando a gente, principalmente o advogado que participa dessa criação de partido, a gente tem que apresentar a cópia, né, da ata de reunião, a gente tem que apresentar a lista de todos os fundadores com o número de eleitor, né, com a zona eleitoral, os exemplares do Diário Oficial com a publicação do estatuto e do inteiro teor do programa. Acho que é isso. Aí a gente consegue o registro. Depois que a gente conseguir esse registro, assim, de CNPJ, né, de pessoa jurídica, aí nós vamos batalhar no TSE. E o TSE, a gente faz por meio de requerimento, né? Então, a gente faz um requerimento para que aquele partido tenha o registro no TSE. E aí, a gente tem que demonstrar várias coisas também, que é um pouco mais material. Entendam isso, né? Ter um caráter nacional. O que é ter caráter nacional? Será que o meu partido ele tem um caráter nacional? Ele tem que, olha que legal, ele tem que ter 0,5% dos votos na última eleição para a Câmara dos Deputados distribuídos em mais de 1/3 dos estados. Olha só. Essa é uma demonstração, a gente fala que isso aqui é uma demonstração que o partido, ele de fato representa as intenções de voto.
ok? Então, ele tem que ter o apoiamento. Essa palavra a gente usa aqui, é o apoiamento de eleitores. Como que a gente consegue esse apoiamento de eleitores? Eu tenho que conseguir 0,5% dos votos na última eleição para a Câmara dos Deputados, ou seja, tiro ali os votos brancos e nulos, né? Apenas pego o número de votos válidos, e o partido tem que ter 0,5% de pessoas que vão lá do eleitorado e vão lá nas suas zonas eleitorais para falar que apoia a criação daquele partido. Olha que louco. É difícil, viu? Não é fácil, não. Essa aí é o abaixo-assinado que eles precisam, então. Né? Você tem que ir no cartório eleitoral da sua zona eleitoral ali, né? E declarar que apoia, né? Você vai assinar uma lista que apoia a criação do partido tal. É uma intenção, né? Um apoiamento que a gente fala. Porque então foi nisso aí que o Bolsonaro não conseguiu registrar, então. Pode ser, eu não sei. Ele não conseguiu. Não, com certeza foi isso, é porque eu não entendi isso aí. Eu sei que ele não conseguiu, no meu entendimento, que eu não sabia disso aí, ele não tinha conseguido o número suficiente de abaixo-assinado da população para poder fazer o registro. Até o partido Rede da Marina, né? Que ela ficou um tempão para tentar, ela conseguiu. Só não parece que na última eleição. Não é fácil, porque se vocês pegarem o Brasil inteiro, né, 0,5%, assim, ainda é significativo, né? É um número grande para a pessoa ter que ir lá no cartório, assinar, mostrar o apoio. O apoiamento, só um detalhe importante, ele não me vincula àquele partido, né, gente? Óbvio que não. Eu posso ir lá apoiar a criação do partido do Bolsonaro e depois votar no Lula, tá tudo bem. Mas é uma intenção, é um apoiamento do eleitorado, tá? E é igual um plebiscito, né, professor? Em tese, né? Só que é aberto, né? É um voto aberto, porque a gente vai e declara a nossa assinatura, né? O nosso número de eleitor, nossa assinatura, lá no cartório eleitoral, né? E o juiz vai certificar essas assinaturas, né? Então, assim, é uma coisa bem aberta mesmo. Então, olha o que acontece aqui. Como que a gente faz essa prova, né? Desse apoiamento? Faz a lista em cada zona eleitoral e aí, beleza, tá tudo certo. Aqui nessa cidade aqui tem, sei lá, 100 pessoas que apoiam a criação do partido. A gente vivenciou um partido relativamente novo, que teve muito apoio, que é o Novo, né? O Partido Novo, ele veio nas primeiras eleições de presidente, né? Presidente, Então, assim, você vê que realmente teve um movimento. E eu lembro direitinho quando estava começando. Eu estava fazendo minha pós-graduação lá no Sul, no Rio Grande do Sul. E lá no Sul, eu conheci algumas pessoas que estavam muito firmes na criação do Partido Novo. Ainda não era um partido, né? Era assim, só grupos de encontros, não sei o quê. Isso já tem muitos anos. Mas aí, eu lembro que quando começou a surgir, eu falei, olha, não é que o povo conseguiu ir para frente com aquelas ideias deles, tipo assim, né? Eu tava meio de fora, assim, mas eu tava fazendo pós, tinha algumas pessoas que faziam pós comigo que estavam veiculadas nessa fundação, né, do Partido Novo. Eu achei muito interessante que deu certo depois, né? Enfim, dá certo. Quando é para dar certo, as pessoas levam e dá certo, né? Que mais? Certidão dos cartórios eleitorais que comprova o apoiamento, né, que eu acabei de falar. O exemplar autenticado de inteiro teor do estatuto e do programa devidamente registrados lá no Registro Civil de Pessoa Jurídica. E um requerimento, um pedido de registro no TSE, com todos esses documentos aí levados para o tribunal. E aí, gente, quando é protocolado no TSE, né, o processo, o que vai acontecer? Vai ter um relator, né, um relator aí do TSE, esse que vai ser específico, né, para a criação. A gente vai ouvir a Procuradoria-Geral, tem prazo para ouvir o Procurador-Geral. Vamos sanar falhas do processo, porque são falhas formais quando tem falhas, né? Às vezes não tem, mas normalmente costuma ter. E o TSE, numa sessão administrativa mesmo, uma sessão administrativa, eles vão deliberar,
né, sobre o registro no TSE, né? Observar aqueles critérios que a gente já viu, né? Se está respeitando a soberania nacional, o regime democrático de direito, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, tá? Então, essas questões mais materiais ficam em cargo do TSE. Né? Coloquei, TSE, então, vai analisar os requisitos formais e materiais, respeitando aí os critérios da própria Constituição, tá? Esses critérios eu sempre coloco, repito, porque nas provas de direito constitucional, nem tanto de direito eleitoral, mas nas provas de direito constitucional costuma se perguntar quais desses requisitos precisam ter, quais são os requisitos que precisam ter os partidos políticos, tá bom? Aí vocês têm que lembrar sempre. Respeito à soberania, Estado democrático de direito, pluripartidarismo, tá errado, tá? Escrevi errado aqui. E os direitos fundamentais da pessoa humana. Beleza. Por fim, né, eu acho que não menos importante, mais facilzinho, a filiação partidária, né? Então, olha só, o eleitor deve estar em pleno gozo de seus direitos políticos. Ou seja, né, ele tem que estar lá direitinho, com quitação eleitoral e tudo mais para poder se filiar. Só coloquei uma observação, o seguinte, o TSE já tem tido um posicionamento meio que unânime mesmo, de que aqueles inelegíveis, vocês lembram que a gente estudou, né, as causas de inelegibilidade, as pessoas que não poderiam ser elegíveis? Olha que interessante e que contradição, mas só para vocês saberem, né? Apesar da gente saber que o artigo 16 lá da Lei dos Partidos Políticos, né, só se pode filiar ao partido político as pessoas que estão em pleno gozo de seus direitos, o TSE já entendeu que situações de inelegibilidade não se enquadram. Por exemplo, nós sabemos que a esposa do Bolsonaro, ela é inelegível, certo? Todo mundo sabe. Sim. Que ela é cônjuge do presidente. Ela poderia se filiar a algum partido político? Pelo que você colocou aí, pode. Pois é uma contradição. Por quê? Os inelegíveis não estão em pleno gozo de seus direitos políticos, porque, inclusive, eles não podem se eleger. Se eles estivessem em pleno gozo de seus direitos políticos, eles poderiam se eleger. Então, é meio que uma contradição. Mas o TSE, ele entende que, na verdade, a proteção da inelegibilidade não significa que a pessoa não pode se vincular a um partido. Inclusive, assim, que estaria ofendendo o princípio constitucional de livre filiação partidária, né? Assim, o direito da pessoa também defender os ideais dela, né? Os tipo ideais assim, poxa, não, quer dizer que só porque o meu marido aqui é o presidente da República, eu não posso ter os meus ideais e filiar a um partido político, né? Então... Porque nem todo mundo que é filiado se candidata, porque tem até eleição interna para disputar. Não, e até o próprio direito ao voto, não é? A gente não pode votar? A esposa do presidente não pode votar? Por que ela não poderia se filiar ao partido? Mas, quando se fala de plenitude do direito político, não faz muito sentido admitir que uma pessoa que é inelegível tenha plenitude dos direitos políticos, entendeu? É só uma questão, assim, uma coisa incoerente. Então, para a análise, já considerando o entendimento do TSE, pode, tá? Mas se vocês forem pelo Código Eleitoral, vocês vão achar que não pode. Então, ok. E aí, para eu me filiar a algum partido, existe um prazo mínimo, tá, gente? Acho que vocês sabem disso. Mas o partido, então, eu preciso me filiar àquele partido 1 ano antes das próximas eleições. 1 ano antes das próximas eleições. Observem que, como a gente está falando de autonomia partidária, a gente pode ter os que no próprio estatuto dos partidos políticos tenha prazos diferentes. Mas esses prazos nunca vão ser menores do que 1 ano, porque 1 ano é o prazo legal. Mas eles podem falar o seguinte, olha,
Não, aqui você vai ter que se filiar 2 anos, ou então 1 ano e meio antes, entendeu? Podem ser sempre acima, nunca abaixo, ok? Então, os partidos políticos, eles podem apresentar prazos diferentes, desde que sejam prazos maiores, tá? Comunicação da filiação partidária. 2 vezes por ano, né? Na segunda semana dos meses de abril e de outubro, o partido vai enviar uma lista com os respectivos nomes e títulos eleitorais daquelas pessoas que vão se filiar. Beleza? Elas vão estar filiadas. Não quer dizer que elas vão sair como candidato, né? Não quer dizer nada. Ela só vai fazer parte ali daquele partido político. Então, observe. Todo mês de abril e todo mês de outubro, essa lista é enviada. Agora, olha só. Coloquei essa observação porque imagina se por acaso eu não quero colocar aquela pessoa, porque vai que ela se filie, vai que ela tem que se candidatar e vai melar o meu esquema aqui. Então, quando tiver algum tipo de má-fé, isso muito, talvez, mais comum em partidos no âmbito municipal, né? Não em partidos no âmbito eleitoral, mais difícil. Mas havendo má-fé ou desídia da agremiação partidária, o próprio filiado, ele pode fazer uma comunicação para o TSE falando, olha, eu estou me vinculando ao partido, sei lá, ao Partido dos Trabalhadores, tá? Só para vocês saberem. Então, caso essa lista não seja enviada, a própria pessoa pode pode requerer, né, pode demonstrar essa filiação na Justiça Eleitoral, ok? Tranquilo? Então, essa é a comunicação, e essa comunicação tem que ser feita sempre. Por quê? Porque é uma forma de a Justiça Eleitoral saber se todas as pessoas que estão filiadas ali, elas foram filiadas 1 ano antes do pleito eleitoral. Tá bom? Ok? Por fim, pessoal, vou falar aqui do cancelamento da filiação partidária, que é muito fácil, muito simples. Comunicação do filiado à direção e ao juiz eleitoral, né? Diretor do partido tal, estou comunicando a desvinculação do partido. Pode ser por requerimento, pode ser por morte, perda dos direitos políticos, expulsão, detalhe. A expulsão, pessoal, tem que ser, via de regra, um procedimento administrativo. Claro que, como tem um estatuto, e cada estatuto é diferente um dos outros, né? Esses prazos podem ser diferentes. Mas eu preciso garantir a ampla defesa e o contraditório para que essa pessoa seja expulsa do partido, tá? Sob pena de eu ter que aceitar a pessoa de volta, falar que ela foi expulsa, essa pessoa requerer na justiça e demonstrar que não teve contraditório, não teve ampla defesa, tá bom? É engraçado falar processo administrativo numa entidade de direito privado. Difícil falar isso, né? É uma espécie de direito de processo administrativo. Muito difícil pensar nisso. Mas ali é em conformidade ao estatuto. Então, eu não tenho prazos específicos, não tenho regras específicas, mas eu preciso fazer pelo menos uma notificação. Olha, nós estamos querendo te expulsar. Se você quiser se defender, apresente sua defesa em 10 dias. Tá? Porque a regra vai ser o estatuto, então, né? Normalmente, as regras já se dão pelo estatuto. Já estão no estatuto, né? Mas mesmo assim, se vamos supor, aquele partido não obedecer essas regras, aí eu posso questionar na Justiça Eleitoral, falar, né, que eu fui expulsa ali do partido e eu quero continuar vinculado ao partido, né? Pode acontecer. E filiação a outro partido, desde que haja comunicação ao juiz eleitoral. Gente, atenção, porque é o seguinte, aqui se fala que a pessoa ela vai ter uma obrigatoriedade de comunicar ao juiz eleitoral quando ela vai se filiar a outro partido, tá? Na legislação, a gente vai encontrar essa informação, tá? Que a pessoa vai ter um prazo, ela vai comunicar que deseja se desvincular tanto ao partido quanto ao juiz e que ela está se vinculando a outro partido. No entanto, não coloquei isso aqui, né? Deixa eu ver. Não coloquei. No entanto, a justiça já entendeu que
a filiação mais recente, ela supera a filiação anterior. Então, vamos supor que eu não fiz a devida comunicação, tá? Não comuniquei à justiça. Aí, quando chega lá o relatório da justiça, meu nome, meu CPF, eu estou vinculada a 2 partidos políticos. O juiz, em tese, né, vai considerar a filiação mais recente, ok? E aí a gente fala, inclusive, sobre a dupla filiação. Porque o que vai acontecer é o seguinte, eu não posso ter dupla filiação. Eu tenho que, obrigatoriamente, né, vai estar no artigo 22 da lei dos partidos políticos, tá? A nova filiação, ela tem que ocorrer após a remessa da lista. Beleza? Agora, se acontecer antes dessa remessa da lista, o próprio juiz eleitoral vai entender como a veiculação mais recente. Eu tive um caso desse nessas eleições municipais, né? No caso aí era um vereador que estava que apareceu em 2 listas, né? Só que a gente conseguiu juntar um documento que ele tinha feito de próprio punho, comunicando o desligamento dele a um outro partido. Então, assim, não foi formal, não foi um comunicado feito ao juiz eleitoral e nem à diretoria, né, oficial, mas tinha um bilhete de próprio punho que tinha sido entregue lá com carimbo de recebido lá e isso aí valeu para a Justiça Eleitoral para não considerar a dupla filiação. Até porque, gente, dupla filiação partidária é causa de anulação das 2, tá bom? Pode falar. Pois é. Então, eu queria perguntar em relação à competência do juiz eleitoral aí nesse caso. Em relação ao município aí, o juiz é dentro do próprio estado, mas vamos pegar um político que tem, vamos dizer assim, domicílio em 2 estados, o Aécio Neves, por exemplo. Domicílio Aécio em 2 Neves, estados. Uhum. a gente sabe, é público e notório, o Aécio Neves tem casa aqui no Rio. Não, mas vai depender do título de eleitor dele. Não, então, é por isso que eu estou te perguntando. Vamos supor, tá? Por isso que eu te perguntei. Às vezes é burra a minha pergunta, mas é a luta. Que ele vai se filiar ao partido no Rio de Janeiro. Ele se filiou ao PSB, por exemplo, no Rio de Janeiro, e aqui em Minas ele é do PSDB. Aí você falou que vale a segunda, né? Mas e o juiz competente para julgar essa causa? São de Minas ou do Rio, por exemplo? Entendi. Ou então você entendeu? Como é que você já falou a questão do título, né? Mas, enfim, você eu conseguir, né? acredito. Cadastrar, entendeu? O título nas 2 comarcas, vamos dizer assim. Não, mas ele não consegue fazer isso. Ele tem que desvincular não, né? o título de uma zona eleitoral para pedir a veiculação em outra zona eleitoral. Para início de história, né? Uhum. Não, então a resposta está pronta, então, pelo menos na lógica. Aí a né? competência vai ser daquele juiz cujo título esteja em vigor, né, digamos assim, naquela zona. Sim. Né? Agora, quando for considerada a dupla filiação, que é depois do envio da lista, se a Justiça Eleitoral entender que ele realmente está veiculado 2 vezes, aí ambas vão ser anuladas. Aí esse cara não vai poder sair como candidato. No meu caso aqui era isso. Ele foi registrar a candidatura, achando que estava tudo certo. Aí tinha tido lá uma declaração numa ata, acho na ata de formação do partido, não sei, no âmbito municipal, que ele estava filiado naquele partido. E 2 dias depois ele se filiou em outro partido. Olha que levado. 2 dias depois. Só que foi antes do envio da lista. Então, como foi antes do envio da lista, aí o juiz entendeu que a última filiação era válida. E ele estava se apresentando como candidato por esse partido, dessa última filiação. Porque se ele tivesse... O juiz deu ganho de causa, então. Deu ganho, mas se ele tivesse se apresentado como candidato de outro partido, ele não ia poder mais se eleger.
se candidatar, tá? Quase que deu problema na candidatura dele, mas aí no final deu tudo certo, tá? Então, aqui, ó, havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, né? Passando a juízo eleitoral, o cancelamento. Aí o juiz vai falar, não, está cancelada a outra filiação e tá tudo bem, tá? Agora, se considerar uma duplicidade ou até múltiplas filiações, aí todas essas filiações, elas são nulas, tá bom? Ok? Todas podem ser canceladas. Pessoal, fico por aqui. Terminamos aqui essa parte e continuamos agora terça-feira que vem. Combinado? Combinado. Beleza, Combinado. professora. Bom final de Combinado. semana. Vamos para o trabalho Falou. agora. Com Deus. Bastante. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Valeu, pessoal. Boa noite.